Vamos voltar ao capítulo 4 de Gênesis. Vou ler o versículo 9 mais uma vez. Então, o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Ele disse que não sabia. Todos, por favor, fechem os olhos por um minuto. Em seus corações, vocês não estão escondendo seus corações diante de Deus? Existem pecados que vocês cometeram e que seus pais não sabem. Há pecados que vocês cometeram e que seus maridos não sabem. Existem pecados que vocês cometeram e que suas esposas não sabem. Existem pecados que vocês cometeram e que seus irmãos ou seus amigos não sabem. Pecados que só vocês conhecem em sua consciência. Mas a consciência de vocês conhece esses pecados. E Deus sabe esses pecados. Não podem fingir que não sabem de nada sobre esses pecados diante de Deus. Vocês podem fingir na frente de outras pessoas, mas não podem fingir diante de Deus. Vocês têm que confessar seus pecados diante de Deus. Versículo 10. Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Essas palavras foram como um raio vindo do céu. Diante de Deus, Caim negou qualquer conhecimento do paradeiro de Abel. Mas quando ele feriu Abel, o sangue de Abel foi derramado. Seu sangue escorreu no chão. Deus disse que o sangue de Abel está clamando: Meu irmão me matou. Ele disse que o sangue de Abel está clamando. O que isso significa? Não importa quais pecados as pessoas cometam. Todos esses pecados clamam a Deus. Mesmo que uma pessoa não tenha cometido um pecado que envolva derramamento de sangue, não importa quais pecados ela tenha cometido, esses pecados estão clamando a Deus. Isso é o que significa. Deus ouve o clamor dos pecados que vocês cometeram. Então, como vocês podem estar felizes e como podem estar em paz? Sejam seus pecados grandes ou pequenos, eles estão clamando a Deus, mesmo que vocês não soubessem disso até agora. Então, como o coração de vocês pode estar em paz? É por isso que o coração de vocês não está em paz. É por isso que vocês se sentem inseguros. Essa é a razão pela qual vocês se sentem instáveis, embora não saibam bem o motivo. Vocês sentem medo em seus corações, mas não sabem do que estão sentindo medo. É por esse motivo, porque o espírito de vocês está inseguro. Este problema deve ser resolvido. Versículo 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. No final, Caim se afastou de Deus. Por que ele se afastou? Porque ele estava com medo diante de Deus. Por que ele estava com medo? Deus disse a voz do sangue de seu irmão Abel, que Caim derramou, estava clamando a ele. O clamor do sangue de Abel soava constantemente nos ouvidos de Deus. Então Caim se afastou de Deus. Ele foi para um lugar distante onde não podia haver Deus. Ele foi para a terra de Nod, que significa vagar. Agora vamos ler o versículo 17. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Por que ele fundou uma cidade? Porque ele se sentia inseguro. Por que ele fundou uma cidade? Naquela época, ninguém invadiria, mas ainda assim ele se sentia inseguro. Ele se sentia inseguro sem motivo específico e estava com medo. Ele havia fundado uma cidade e queria se proteger. A partir daí, o homem começou a fundar cidades. Por que as pessoas vivem em casas cercadas por muros ou cercas? É porque eles se sentem inseguros, porque eles têm medo. E assim, o mundo do homem passou a ser um mundo de guerras, de lutas, de conflitos e de maldade. Ainda tenho muito a dizer sobre esse assunto. Mas vamos abrir agora em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios.
Este veneno de víbora é o veneno de pecados. Sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Vejam o que diz aqui no versículo 16. Portanto, ruína e desgraça estão no caminho da vida. O homem está trilhando o caminho da vida e todos querem que esse mundo seja fácil e tranquilo, querem trilhar um caminho que seja belo, abundante e glorioso. Mas no final, eles descobrem que este mundo está repleto de ruína e desgraça. Uma pessoa pode economizar um pouco de dinheiro, mas depois adoece e descobre que tem câncer. As pessoas vivem de uma forma ou de outra, mas no final, o caminho que ela percorre não traz nada além de ruína e desgraça. É um caminho de pecado, e não conheceram o caminho da paz. Qual é o verdadeiro caminho da paz? As pessoas não têm paz. Elas não têm paz, porque não têm paz na consciência. Se vocês têm paz em sua consciência, mesmo que fique doente, esse é o caminho da paz. Se em algum momento vocês forem libertos de seus pecados, poderão viver com a consciência tranquila. Esse é o caminho da paz. Agora vamos ler a partir do versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Deus introduziu a lei. Por que Deus deu a lei? Porque quando o homem pecou, ele não sabia que suas ações eram pecado. Ele introduziu a lei para que o homem pudesse estar ciente de seu pecado. No entanto, há pessoas que não sabem disso e mesmo assim falam que acreditam em Jesus. Deus nos deu a lei para que pudéssemos entender nossos pecados, mas as pessoas acham que, se fizerem todo o esforço para obedecer à lei, serão abençoadas e poderão ser salvas. Elas não entendem o que a Bíblia está dizendo. Uma coisa que vocês precisam entender aqui é que na Bíblia existem duas coisas: a lei e o Evangelho. Pessoas que acreditam em alguma religião se sentem desconfortáveis em seus corações. As pessoas que acreditam em alguma religião sempre se sentem oprimidas. A palavra religião vem da palavra latina religio, que significa restringir. Oprime e restringe a consciência. Se as pessoas fossem indiferentes em relação à sua vida religiosa, elas não lutariam tanto. Mas quando tentam aderir estritamente à sua religião, não encontram descanso em suas consciências. Elas não têm paz. Por quê? Porque elas devem obedecer a tais leis religiosas. Por não serem capazes de viver de acordo com essas leis, elas se sentem constantemente fracassadas ao pensarem no fato de que pecaram novamente. Elas constantemente se sentem oprimidas. É isso que a religião faz. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Porque Deus deu a lei? Ele nos deu para que pudéssemos conhecer nosso pecado, para que saibamos que somos pecadores. Portanto, nesse caso, se vocês realmente desejam encontrar a salvação, existem etapas nesse processo. O primeiro passo é conhecer o seu pecado. Aqueles que creem em Jesus sem estarem cientes de seu pecado não são salvos. Depois de conhecerem seus pecados, vocês precisam se libertar deles. Isso é ser liberto da religião. Isso é crer em Jesus verdadeiramente.